Gilmara, para que ela possa se apresentar. Olá, boa noite a todas as pessoas. Nossa, que alegria, casa cheia, menina, que babado. Estou vendo aqui os rostinhos conhecidos. Antônia, minha camarada, minha colega, Solange. Olha só, que honra, que alegria. Boa noite, boa noite. Licença para chegar. Então, né, meu povo, Alcileide, minha querida, Sim. tô aí, né, nas paradas com a gente dá nome e sobrenome, né? Porque, como bem nos ensinou a filósofa Lélia Gonzalez, em uma sociedade racista, homem negro e mulher negra tem que ter nome e sobrenome para o racismo não atribuir o nome que quiser. E Com a gente não é certeza. bagunça, né? Então, a gente chega assim se apresentando com nome e sobrenome. Pois bem, minha irmã, é uma apresentação que você pede, né? Olha, eu gosto de fazer uma apresentação trazendo inicialmente minhas referências de casa, né? Gosto de me apresentar assim a partir de uma formação de minhas raízes para depois, né, vir para as outras formações, né? As formações acadêmicas, né? Os títulos outros, que esses só são possíveis por conta de toda uma raiz que está bem fincada, né? Bem fortalecida, né? Que é a partir da minha própria casa, né? Da minha mãe. Eu sou Gilmara Silva de Oliveira, filha de Maria Jusilei de Souza Silva, Dinha, tá lá em Ubaitá, a minha cidade natal, né? Gilmar, eu acho que sua internet está cortando um pouquinho. Abençoada, fui estimular, né, querida? Deixa eu ver aqui que a gente vai resolver esse babado agora. Melhorou? Sim, Ficou? Voltou? Ah, voltou. certo. Então, né? Estava aqui me apresentando a partir das minhas primeiras referências, né? Essa Gilmara Silva de Oliveira, que é filha neta de Dona Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, Dona Val do Sonho, lá de Ubaitaba, neta de Hilda Maria de Souza, filha de José Raimundo Nunes de Oliveira, Zezinho, querido, maravilhoso, né? E esposa de um homem negro atravessado pelo racismo, machismo, né, mas que vem sempre lutando para fortalecer o afeto e o amor entre a nossa família negra, né? Luciano Teles é quem também me sustenta, é quem está aí me segurando também nessa caminhada, né? E mantendo, né, toda essa possibilidade de fluir, né, um relacionamento afrocentrado com respeito, com carinho, amor e dignidade, né? Mãe de uma poesia viva chamada Shaira Cristal. Shaira Cristal, essa poesia que a cada dia, né, me ensina, me faz pensar, refletir sobre o que é ser mãe, né, em uma sociedade machista, né, o que é ser mãe de uma menina negra num contexto de uma sociedade que, infelizmente, mais nos condiciona a fortalecê-la para ela se defender né, de práticas machistas e do que, muitas vezes, a pensar qualquer outra forma, né, de educar. Então, a gente acaba, né, tendo esse direcionamento, né? Mulher negra, né, moradora do bairro de Cajazeiras, mas vem de uma outra periferia em Cajazeiras há mais de 10 anos e estou aí, né, traçando os caminhos insurgentes nessa perspectiva, né, de pensar a escrita, a leitura, a literatura como prática de liberdade. Então, assim, para início de conversa, gosto de referenciar as minhas e os meus de casa, de dentro.
tá, Cileide? Com certeza. A sua história, né? Você tem que mostrar, realmente apresentar. Então, a nossa formação tem como tema hoje escrevivências e protagonismo social da comunidade e conta com o apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo de Estado e o Ministério do Turismo. Então, deixo todos agora com essa grande pessoa, né? Que eu pude conhecer agora, né? Contato de conversa, mas que eu sei que tem uma bagagem enorme e muita coisa para nos trazer. Obrigada, viu, Ocileide? Dizer também da minha gratidão, né, da minha honra e alegria em poder estar aqui nesse espaço, né, compartilhar desse espaço tão importante, né, com um tema que atravessa, né, a minha trajetória e poder, né, dividir essa tela com uma outra mulher negra tão linda, né, maravilhosa, uma potência Obrigada. aí, essa mediação tão acolhedora. Agradecer a você e fazer né, um agradecimento ao GEPICE, né, pelo convite, pela oportunidade, né, de trocarmos experiências e narrativas diversas, mas especialmente um agradecimento à Auxélia, minha querida Auxélia, né, esta mulher que, mediadora de leitura, nessa camarada que eu conheci, né, a partir da minha experiência enquanto mediadora de leitura, né, que estou trabalhando na Biblioteca Comunitária de Ítalo, daqui de Cajazeiras, e aí eu conheci a Auxélia, né, que integra a rede de bibliotecas comunitárias de Salvador. Então, Auxélia, muito obrigada. Ela caiu aí a conexão, mas quero deixar registrado aqui o meu agradecimento especial a você, que vem, né, vem proporcionando, né, essa possibilidade de estarmos fazendo trocas, nos conhecendo um pouco mais, né, a partir dos trabalhos, por toda a confiança, né, que você deposita no meu trabalho, né, por todo o respeito, né, e por toda a reciprocidade aí afetiva, política e simbólica que você representa aí para mim. Então, deixo assim esse registro porque é importante, viu, Alcileide? Quando a gente vai falar, né, de escrevivências, é muito importante lembrarmos, né, de que nós temos referências muito próximas, né, ao nosso lado, muitas vezes, que vai nos possibilitar desenvolver, né, narrativas que às vezes a gente nem imaginava. Então, às vezes é aquela trajetória de luta, né? De outras mulheres, das nossas vizinhas, das nossas primas, irmãs, irmãos, né? Dos nossos esposos, esposas, dessas pessoas que compõem aí, né? Que estão na nossa caminhada, segurando nossas mãos e nos fortalecendo, certo? Quero, assim, deixar o meu carinho, né? Meu abraço virtual, né, gente? A todas as pessoas presentes. Eu estou vendo aqui Jamile, estou olhando aqui os nomes, né? Que alegria poder ter vocês aqui prestigiando esse espaço, né? Dona Vilma, esse espaço tão interessante. Jamile, minha colega, e nossa colega Antônia, aí, assistente social, colada com a gente. Mas olha só, eu de gosto muito de iniciar trabalhos, né? Se não é com poesia, que seja com canção, né? Que eu chamo de mantra. E aí eu gostaria de fazer um convite para vocês, por favor, acolham o meu convite, para a gente poder se levantar um pouquinho, né? Poder, quem puder aí, se levantar um pouco, porque eu aprendi um mantra que eu acho tão legal para iniciar os trabalhos, tão leve, tão gostoso, que eu aprendi com Ana Paula Carneiro, sempre falo sobre ela. Pois é, Alcélia, esse mantra, minha filha, que eu já gosto, né? Você sabe, e eu acho muito bacana para a gente poder fazer a abertura dos trabalhos, né? Deixa eu olhar aqui na telinha. Quem se sentir confortável e puder abrir suas câmeras, se não, faz aí daí mesmo, né? Eu sei, vou sentir aqui a espiritualidade de vocês, a ancestralidade de vocês, de que está todo mundo aí compartilhando, né? Desse mesmo momento comigo. Ó, ai, que legal, tô vendo aqui as pessoas abrindo as câmeras.
Márcia, meu bem! Ah, você aí, Binha! Gente, Márcia é a escritora maravilhosa que eu conheci esses dias aí. Não foi, Márcia? A gente fez um trabalho juntas, que logo em breve vocês vão poder assistir aí, quando for Aqui divulgado. pertinho com você. Oh, linda, obrigada. E aí, meu povo, Alcélia, eu tô vendo você com sua câmera aí. Obrigada, viu, Adeilma? Márcia, Alcileide abriu, Antônia já estava ali, já com a cara no sol, bem bonita, o sol da noite. Ó, assim, ó, o mantra, repare. Põe a mãozinha aqui, as duas, no coração, no peito, bem no peito. A Alcélia já conhece, mas vai fazer de novo, viu, B? Bora! Adoro. A gente faz assim, ó. Abro a janela do meu coração. Abro a janela do meu coração. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Será que dá para fazermos todas juntas cantando, pegar essa letrinha? Abre o microfone, por favor. Vai ficar aquela coisa assim, né? Meio. Um vai chegar antes, outro vai chegar depois, né? Porque vai depender da conexão de cada uma de nós. Mas será que dá para a gente abrir e fazermos juntas tanto esses movimentos, né? Quanto pegar a letra aí. Pegou? Deu para pegar um pouquinho a letra? Já conheço. Bora. Tá legalzinho para mim. Deu. Linda. A gente começa se movimentando. Bora lá? Eu não tô conseguindo ver Gilmara. Tá com a câmera desligada ou é impressão minha? A minha tá ligada. Está ligada. Tá ligada. A minha tá ligada. Tá ligada. Mais Tá, alguma? então deve ser aqui mesmo. Então deve ser aqui comigo mesmo. Ah, tá. É você, Keila. Ok, lá. Bora, ó. Mãozinha no nosso coração, no nosso peito aqui, né? Sentir esse nosso cantinho, né? Tão caloroso. E vamos, ó. Pode até dançar se quiser, viu, gente? Pode fazer o swing que vocês quiserem, ó. Abro a janela do Meu meu coração. Abro a janela do meu coração. Entrego, aceito e agradeço. Tá lindo. Confio, aceito e agradeço. Oh, obrigada. Keila, você canta bem, viu, Keila? Oi? Você canta bem, viu, Keila? Vocês, arrasianes, hein? Obrigada aí. Então, né? Isso para a gente fazer essa abertura, que possamos entregar, né, este encontro à nossa ancestralidade, para que nos inspire a enxergar o quanto que nossa trajetória de vida ela é rica e importante. Confio que nossas trocas essa noite não serão para sobrepor nenhum saber ao outro, e sim que sejamos leves para compreender que os pontos de vista são vistos de ângulos diferentes. E que cada saber, minhas irmãs, cada saber, cada palavra nossa resguarda um lugar social de fala, uma história, uma memória, um tempo e um espaço diferentes. Aceito que o nosso ritmo e frequência de leitura, de escrita, são diversos e que as lembranças e experiências vividas, ainda que marcadas por dores, são possíveis de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer e nos perceber como sendo mais do que nos limitam. E agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouco, né, dessa minha travessia, regada de lágrimas, de alegrias e tristezas,
e que tenho feito, né? Tem feito muito sentido para a minha transformação de dentro para fora. Porque quando a gente fala, né, quando a gente fala de escrevivências, é trazer esses aspectos, né? É poder saber entregar, confiar, aceitar e agradecer, porque são diversas narrativas, né? São diversos pontos, diversos lugares, né? Diversas histórias. Então, assim, agradecer a todas as pessoas presentes, né? Dizer assim da satisfação, né? Em poder estar aqui com tantas mulheres, né? Eu estou vendo mulheres e homens, né? Marcos Peixe, diga, tô aqui, viu, Bia? Marcos Peixe, aí, escritor baiano, querido, né? A gente que participa aí, né, de um encontro semanalmente, né? De um encontro internacional com escritores e escritoras do Brasil e da América Latina, né, querido? E estamos aqui também fazendo essas travessias a partir das nossas palavras navalhas doçuras. Ó o peixinho aí, ó. Ele faz o peixinho. Esse escritor bacana, muito legal. Então, gente, né, fazer aí essa abertura dessa forma, porque eu acho que é muito interessante, né, quando às vezes a gente cria, né, grandes expectativas sobre o outro, né, sobre a outra, né, sobre as falas, sobre como vai se colocar, mas nós estamos aqui para trocar, tá certo? Estamos aqui eu também estou aqui para aprender com vocês. E aí já gostaria de dizer que combinar com vocês, né, se possível, teremos momentos onde vamos fazer essa troca, né, onde eu vou também vou gostar muito, né, de poder ouvir vocês, né, nesse nosso encontro, beleza? E aí, o que é que acontece? Sim, Alci. Olha, Alcileide, você pode ir falando, viu, Fia? Porque a pessoa... Fica à vontade. Ah, tá certo. Então, né, gente, esse tema aí, eu achei esse tema super interessante, né? É um tema, assim, que, como eu falei antes, tem uma relação, assim, muito íntima com a minha trajetória pessoal, né? Minha trajetória de militância e a minha trajetória profissional também, né? Falar de escrevivências, para mim, é bem significativo, porque é justamente a partir, né, das minhas escrevivências que eu denomino de palavras navalhas doçuras, que eu venho tendo nessa possibilidade, oportunidade de transitar, né, por tantos espaços e conhecer tantas pessoas, né, e trajetórias assim muito importantes, né, para falar sobre essa questão de narrativas, né, a narrativa que transforma de dentro para fora, né, a narrativa individual e a narrativa coletiva. Então, do ponto de vista pessoal, como eu te disse, né, eu gosto de referenciar as minhas de casa, né? A minha avó, né, uma pessoa assim, minha avó Val, é uma pessoa que eu tenho como uma das grandes inspirações no meu processo de escrever, né, de escrever minhas vivências, porque é esta pessoa que luta, né, lutou por muitos anos, né, e que foi muito atravessada, né, pelo racismo e pelo sexismo, e lutou muito para conseguir dar conta, né, dos seus filhos e filhas e ainda aos netos e netas como eu, né, aquela pessoa que buscou viabilizar, né, o acesso o acesso ao espaço educacional, né? O acesso ao direito de estudar, né? E é essa pessoa que, mesmo tendo, né, se movimentado muito para garantir esse acesso para nós, para ela, né, esse direito foi negligenciado. Então, é uma mulher, assim, né, de referência para mim, de luta, né, guerreira, que veio adentrar o espaço, né, da escola já na fase adulta, né? Mas que sempre mostrou para a gente que esse espaço, né, a escola, né, que a educação
ainda é uma ferramenta importante, né, para a gente vislumbrar aí a transformação da nossa vida, né, da nossa condição, né, social, né, da nossa condição econômica, né, da nossa condição várias. Então, ela é essa pessoa que eu tenho assim uma referência central na minha vida para falar sobre escrever vivências, né? Esse escreve vivências. Do ponto de vista da militância, e claro, no pessoal não poderia deixar de falar da minha mãe biológica, né? Da minha mãe biológica, que é essa pessoa que me pariu, né? Que me gestou, que durante muitos anos ela atendeu à expectativa de uma sociedade racista e sexista que vai dizer que mulher negra ela está mesmo condicionada a servir sempre, né? A, a exercer funções, né? De subserviência, né? A ser sempre a empregada doméstica. E por muitos anos ela viveu, né? Como empregada doméstica, mas hoje ela pode, né? Ter a alegria de ter construído, né, o seu próprio o seu trabalho próprio, né, poder trabalhar de dentro da sua própria casa e hoje gerenciar, né, o seu microempreendimento, né? Então isso para mim também é uma referência extremamente importante, né? Porque somos atravessadas por essa lógica, né, de que temos que viver enquanto mulheres negras e homens negros no Brasil, né? Sempre nesse contexto da informalidade do trabalho, que nós não sabemos, né? Que nós não podemos empreender nosso próprio trabalho, nosso próprio negócio. E minha mãe, né? Dona Dinha, lá em Ubaitaba, ela vem aí fazendo, né? Um movimento muito importante e significativo para a vida dela e que reverbera, né? De forma muito positiva na nossa família inteira, né? Então, são referências assim que eu tenho cruciais, né? Que vai fazer com que hoje eu seja, né? Esta mulher, esta profissional, esta mãe, esta esposa, né? Então, são as referências assim principais que eu tenho, as minhas tias, as minhas primas, né? Quantas de nós não temos, né? Na nossa família, essas pessoas que eu poderia dizer que são as pessoas que sim representam a nossa, pelo menos a minha primeira ancestralidade, a minha primeira representação de ancestralidade vem da minha casa, vem da minha avó, né? Vem da minha mãe e vem dessas mulheres todas que lutam até hoje, né, por melhores condições de vida. E assim, e aí negreiros entrou, saiu. Gil, E aí, é só um adendo aí na sua parte em sim, relação a essa questão dessa parte dessa ancestral. Eu também penso muito na questão da minha avó, que me ensinou as rezas, né? E eu tentei copiar tudo, copiei, mas com o tempo, né, eu perdi, então tem muito isso dela. E também eu encontro com a Conceição Evaristo, porque eu sempre gostei de escrever, mas nunca escrevi assim, para alguém ler ou para divulgar. E depois desse encontro com a Conceição Evaristo, acho que foi um gás que ela deu para quem estava presente, né? Da fala das escrevivências, escrever as vivências do dia a dia. E é importante isso para até ficar para os nossos futuros, né? Hoje eu sou de alguém que foi e futuramente alguém vai aprender com aquilo que eu sou hoje. Então é importante escrever as nossas vivências. sim. E assim, Conceição Evaristo, né, que inclusive assim uma escritora, né, uma grande referência de escritora negra brasileira e que por muito tempo também, né, teve esse seu lugar, né, social negligenciado, né, no mundo editorial brasileiro, porque até esse mundo editorial, né, no Brasil, ele é racista, né? Ele é atravessado, né, por quem é que vai ter o privilégio e oportunidade de poder, por exemplo, compartilhar o que escreve, né? Então, a Conceição Evaristo, Alcélia, é uma referência super importante, né, que quando você traz. E, assim, para lembrar que não só a Conceição Evaristo, né, mas tantas outras mulheres negras, né, homens negros, muito importantes para nos possibilitar entender, compreender a realidade, né,
a realidade econômica, social, racial de gêneros do nosso país, né? Muitas intelectuais que fortaleceram com seu pensamento social negro, né, feminista, e que nem sempre, né, são lembradas, né, que ainda a depender, né, de onde você vá no Brasil, ainda você desconhece, ainda está nesse campo da invisibilidade, né, ainda está nesse campo do silenciamento. Então, é muito bom que a gente fale esses nomes e que a gente mostre, né, essas pessoas, justamente por conta desse processo histórico, né, de invisibilidade mesmo, né? E também a invisibilidade e desautorização, às vezes, né? Porque até falar nas escrevivências, né? Falar escrever as vivências, as nossas narrativas, no próprio contexto acadêmico, universitário, muitas vezes somos desautorizadas, né? Muitas vezes as nossas escritas não são legitimadas, né? E aí eu venho falando sobre isso, inclusive, assim, na verdade, reiterando o que já vem sendo dito há muitos anos no Brasil. E aí, né, a própria Conceição Evaristo já é uma referência viva aí, né? Dessa questão quando eu venho falar de desautorização, de silenciamento, né? Mas que bom, né? Que tivemos a oportunidade de conhecê-la, né? E eu tive a honra, o prazer também, né, Auxélia, naquele encontro com ela. Tenho assim aquela memória afetiva onde ela realizou uma oficina, né, falando sobre escrevivências com a rede de bibliotecas comunitárias de Sim. Salvador. E à época, né, eu também estava, né, atuando como mediadora de leitura na biblioteca de Ítalo. Luciana está aí, Luciana que coordena a biblioteca comunitária de Ítalo, né, em Cajazeiras, Luciana Paixão, né? E foi muito bacana mesmo, uma experiência riquíssima que eu fiquei, gente, só em lembrar daquele dia, eu ainda me sinto assim muito mobilizada e fico emocionada, porque ela tem uma forma, né, de estimular você a escrever, que é um negócio assim, inexplicável. Eu sei que no dia, né, Verdade. não foi, Auxélia, no dia tantas escritas assim que rolaram, que queria todo mundo compartilhar. Muito bacana mesmo. E aí, né, trazer também um pouco sobre como que esse tema, né, o tema da nossa noite tem uma relação também com a minha militância, né? Eu sou de movimento negro, atuo com educação popular, né, educação antirracista aqui no bairro de Cajazeiras 5, através do curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu. E aí, nesse espaço, né, eu trago também essa referência, porque é um espaço onde eu fui muito estimulada a escrever, porque no Quilombo do Urubu, os trabalhos eles são abertos com poesia, né? E aí, essa poesia que atravessa a vida da gente, assim, né? Que vai falar com a gente, porque fala das nossas vivências, né? As palavras que vão cortando ali, aquelas palavras que vêm carregadas também de uma certa utopia, né? De um desejo, assim, muito profundo de transformação, né? Da nossa realidade enquanto pessoas predominantemente, né, violadas de direito, né, que são as pessoas negras no Brasil, né? Não estou aqui querendo dizer que pessoas não negras não sofram, né, com o processo de desigualdade, mas a história está aí para nos contar, né? Os dados estatísticos estão aí para nos dizer, né, quem é que são as pessoas predominantemente violadas, né, do direito de viver com dignidade nesse país. Então, a poesia, né, a poesia de quebrada, ela também fala muito com a gente, né, sobre esses aspectos, né, sobre esses elementos. E também, né, a relação com a minha própria trajetória profissional, né? Eu sou assistente social, graduada, né, pela Universidade Federal da Bahia, hoje estudo o mestrado acadêmico nessa mesma universidade,
E quando eu falo de escrevivência, no meu processo de escrita também de dissertação, eu trago as minhas vivências, né? Eu também me coloco, me situo nesse lugar, né, de uma mulher negra pesquisadora, né, que escreve e prioriza, né, falar sobre potências políticas de travestis negras em Salvador, né? Essa mulher cisgênera, reconhecendo esse meu lugar de mulher cis, né, de mulher que é de uma identidade de gênero que não é questionada pela sociedade brasileira, né? Porque a sociedade brasileira questiona, né? Se você não questiona se você é uma mulher que atende, né? A toda todos os elementos, né, de dominação, de controle, né, que vai querer determinar que ser mulher está restritamente ligado ao fato de você ter uma vagina entre as pernas, né? Então, se você atende essa expectativa, que é uma expectativa desde o seu nascimento, você não é questionada nesse sentido da identidade de gênero, né? Embora sejamos atravessadas pela estrutura sexista, né? Que vai querer determinar, né? Qual é o lugar da mulher, o lugar social da mulher, qual é o lugar social do homem, né? O que é que deve ser, o que é que a menina deve fazer, o que é que o menino deve fazer, né? E estamos aí, inclusive, vivenciando essa realidade, né? De forma bem gritante, né? Nesse contexto de governo opressor, né? Que vai querer determinar como é que a gente deve se comportar, o que é que a gente deve falar, com quem que a gente deve se relacionar, né? Até mesmo nas nossas relações afetivos sexuais querem se meter, né? E é um processo que para nós mulheres é um processo que acaba sendo muitas vezes mais doloroso, né? Mais violento. Então, eu priorizo justamente trazer nesse contexto, né, escrever, me colocar também, né, escrever também minhas vivências nessa dissertação, justamente para situar também esse lugar, né, dessa mulher negra que busca cada vez mais conhecer, né, a minha história, as minhas raízes, ler referências negras, né, para poder me posicionar também, né, e trazer narrativas outras que não sejam aquelas hegemonicamente, né, é, colocadas, né, impostas no contexto universitário. Então, é um pouco, né, também desse aspecto. Mas me contem aí, gente, vamos conversando. Me contem aí o que é que a gente pode trocar, né, queridas e queridos. Eu trouxe aqui, né, no tema lá estava previsto, né, para a gente poder trazer algumas referências, não é isso? Para trazer alguns nomes, né, que pudessem contribuir aí, no caso, né, nos fortalecer também nesse incentivo a narrativas, né, individuais e coletivas, né? E aí, assim, eu tenho também outras referências daqui do bairro de Cajazeiras, por exemplo, né? Aqui em Cajazeiras, onde eu moro, eu costumo dizer que Cajazeiras é o palco da arte, né? A arte da cultura, é onde rola a música, a poesia. Nesse contexto de pandemia, né? Estamos com todas as restrições necessárias, né? De não aglomeração por conta, né, da pandemia pelo Covid-19, mas aqui rola sarau, né? Sarau de poesia. E agora, né, o sarau está acontecendo online. O Sarau do Jaca, que é uma referência, né, de sarau em Cajazeiras, né, do grupo Juventude Ativista de Cajazeiras. Então tem uma juventude aí que escreve, né, que traz também suas vivências a partir, né, das suas palavras navalhas doçuras, né, que colaboram, que participam desse processo, né, de reconstrução também cultural, artística, né, local e para além deste lugar. E tem um coletivo aqui que eu me amarro, né? Eu vou tentar aqui fazer apresentar minha tela, porque eu vou trazer para vocês. Alguém, se já ouviram falar? Deixa eu ver aqui, uma janela. Do coletivo Zeferinas. O coletivo Zeferinas é um coletivo de jovens daqui de Cajazeiras. E esse grupo, né, essas meninas, elas levam poesia, né?
como prática de liberdade para diversos lugares, né? Dentro e fora de Salvador, dentro e fora do nosso estado. Aí eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo, porque quem ainda nunca ouviu falar, né, ou não conhece, eu vou passar aqui um vídeo delas, tá? Aí eu estou compartilhando minha tela. Deixa eu ver, Gilmara, onde é que está? Aqui as meninas. Eu já deixei, né, na telinha aqui para a gente poder, para ver se eu consigo passar. Aí vocês me dizem se, quando eu clicar aqui, né, se o áudio vai estar aparecendo, vai estar constando aí para vocês, tá bom? Sinalizem para mim, por favor, só um momento. E aí, com o Coletivo Zeferinas, né? O Coletivo Zeferinas, para mim, é uma outra inspiração, né? É uma inspiração, assim, de jovens que Sim. elas trazem, né, nas suas palavras, toda a força, né? Toda a resistência, né? A resiliência de existir, né? Nesse contexto de sociedade que diz que a nossa palavra não tem valor e não tem sentido. Mas eu aprendi com minha avó que o que vale primeiro é a nossa palavra e a gente tem que saber honrá-la. E as meninas honram, né? A partir dessas palavras navalhas doçuras, elas honram o nosso lugar, o nosso território, o nosso bairro, o nosso corpo, né? A nossa própria existência, né? Esse corpo que vai ser uma representação de um corpo político, né? De um corpo território, porque só às vezes no nosso chegar, né? Às vezes só na presença sem precisar abrir a boca, o nosso corpo fala, né? O nosso corpo fala porque a gente carrega aí toda uma ancestralidade, né, potente, espiritual, né, muito forte. Né? E quando eu digo espiritual, não necessariamente relacionado a questões religiosas, mas eu digo do ser espiritual de dentro para fora, né? Do seu eu íntimo, né? Daquilo que é de dentro de você. E que expressa, né, a partir do seu corpo, do seu olhar, né, da sua postura, né? Então, elas trazem, né, essa altivez, essa beleza, né, de ser mulher, jovem, negra, né, de quebrada, transformando a partir da palavra, né? Então, eu vou colocar aqui silêncio nessa minha, aqui onde eu estou transmitindo o meu áudio, e vou abrir aqui para vocês conseguirem ouvir. Tá sem áudio, Gilmara. Eu acho que você precisa deixar o seu áudio aberto. É isso. Ah, peraí. Você tem dois. Você tá com o notebook e com o celular ligado, Gilmara? Aí você desliga o áudio de um. Pronto. Eita. Deixa eu desativar. E agora? Tá me ouvindo aí? Ouvindo. Pronto, agora eu vou colocar lá. Eu tinha vacilado aqui, minha querida, no áudio. Obrigada, viu? Para quem sinalizou aí, porque eu não vi não antes. Vou lá passar de novo. O vídeo tá aparecendo? Sim. Pronto, sinaliza o áudio, por favor.
Tava saindo o áudio, mas tá baixo. Comprometeu o áudio aí, não foi? Vocês conseguiram assistir pelo link que Keila fez a gentileza, né, Keila? Gratidão, querida. Foi Keila que compartilhou aqui o link que estava passando lá. E aí, Rosana, bonita, chega mais, minha irmã. Tá assistindo, né? Pronto, me sinaliza então quando vocês terminarem, por favor. Porque assim, né, o coletivo Zeferinas é uma das referências, né, que eu trago para a gente, para trazer assim como um exemplo, né, de inspiração para que a gente possa trazer as nossas narrativas, né, individuais, coletivas, né. Pronto, Elson. Elson está colocando aí. Talvez também esse tenha ficado comprometido por conta da gravação onde foi feito, né? Porque ele estava bem baixinho. Olha, tem uma outra também que eu gostaria, né, de trazer. Na verdade, a Alce já fez, né, uma introdução com uma escrita dela, né, que é da Conceição Evaristo, mas ela cunha um conceito, né, muito importante, que é esse conceito, né, sobre escrevivências, né? Esse conceito que vai
que vai dizer para a gente, né, que sim, é importante, é preciso a gente escrever, é importante falarmos, né, sobre as nossas vivências, é importante a gente compartilhar, até porque, embora a gente vai ali, a partir dessa escrevivência, também trazer as dores que atravessam as nossas vidas, mas também falamos dos sabores, também falamos, né, das delícias. E nas dores, é importante falar por quê? Porque se a gente não fala, né, sobre as dores, se a gente não fala dos dessabores, a gente acha que está tudo certo no Brasil, está tudo certo na Bahia, nem existe racismo, nem existe sexismo. E é justamente por conta dessa percepção, né, por conta dessa invisibilidade, desse silenciamento, que por muito tempo, né, a gente não é à toa que tem aí uma vasta literatura que vai defender que no Brasil existe uma democracia racial, né? Vai defender que no Brasil existe, sim, igualdade racial entre as pessoas, né? Que não existe essa coisa de que a cor da sua pele, a cor da minha pele, não é um determinante para interditar ou para viabilizar o meu acesso a bens e serviços, né? A políticas públicas de qualidade. Então, existe aí, né, autores e autoras que vão defender isso, e essa defesa ela vem reverberando, né, na concepção e prática da sociedade brasileira, de modo que, né, tentam a todo momento legitimar isso, de que não, vivemos uma harmonia, inclusive, né, uma harmonia social, uma harmonia racial, né, em nosso país, e não tem por que a gente ficar falando de racismo. Então, por isso que escrever as nossas vivências, né, eu entendo quando a maravilhosa, né, Conceição Evaristo, ela defende esse conceito, né, da gente escrever as nossas vivências, por conta dessa perspectiva de que a gente precisa dar visibilidade a esses indicadores sociais, né, que nos violentam, que inviabilizam os nossos direitos, né, que interditam a nossa possibilidade de vivenciar uma cidadania de fato, né, conforme está lá previsto na nossa Constituição Federal Brasileira. Então, escrever as vivências, trazendo as dores, não é para estar ali, né, porque a palavra do momento, a palavra é trazendo mimimi, né? Lá vem ela com esse vitimismo. Não é. Não é para estar evidenciando sofrimentos, mas é para dizer, né, de questões que são muitas vezes jogadas para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecendo. Então é importante escrever as vivências. É importante falar também desse lugar para demarcar que o Brasil ainda não avançou nesse aspecto, né, de reconhecer a nossa existência, de reconhecer a nossa potencialidade, de reconhecer que se a gente vive em um país onde, né, do período de escravização, já se dizia na história que já existia muito mais indígenas e pessoas negras no país. E se existiam indígenas e pessoas negras no país, qual era a cultura que domina? Qual é a cultura dominante no Brasil? Não seria a cultura negra? Não seria, mas o que é que fica a cultura? Então, é complicado. Beatriz Nascimento é uma outra referência também importante e que eu venho sempre, né, falando sobre, inclusive nos últimos trabalhos que eu venho realizando, eu tenho trazido Beatriz Nascimento como uma referência, né, que ela não pode e nem deve ser esquecida. A gente não pode ter amnésia histórica, né, de reconhecer que mulheres negras, né, elas, a partir do seu pensamento social crítico, elas trazem elementos importantes para a gente pensar, né, para a gente pensar o nosso contexto de desigualdades histórico que atravessa e impacta, sobretudo, as vidas de pessoas negras. Então, Beatriz Nascimento é uma nordestina, né? Como eu, tenho orgulho de falar sobre isso, né? Beatriz Nascimento é nordestina, poeta, historiadora, né? Ativista de movimento negro, foi, né?
E ela sempre trazia a importância, né, de pensarmos, né, nos pensarmos enquanto pessoas negras, enquanto gente, né, porque o processo de escravização determinou que nós sequer poderíamos nos ver como gente, né, que sequer poderiam nos reconhecer enquanto pessoas. Alguém colocou aqui, deixa eu ver, deixa eu acompanhar o chat. Pode escrever o nome no site? O nome de quem? Da autora que eu acabei de dizer? Beatriz Nascimento. Ah, sim, posso, querida Geice. Obrigada por sua participação. Beatriz Nascimento, ela vai cunhar ela vai pautar um conceito extremamente importante, né? Ela vai estudar os quilombos no Brasil, né? E aí ela chamava a atenção dela, à época, a década, né, de 70, 80, chamava a atenção da Beatriz Nascimento, como que na historiografia brasileira, né, os quilombos, né, as pessoas negras eram e ainda são tratados, né, nos livros didáticos, né, nos materiais escolares. Então, esse quilombo, essas pessoas negras sempre com esse olhar, né, de pessoas escravas, né, de pessoas incompetentes, né, de pessoas incapazes. Não é à toa que a gente, né, que carrega esse estigma, né, esse estereótipo do preguiçoso, né, que não gosta de trabalhar, né, de que o homem negro, por exemplo, é esse homem exclusivamente violento, né, incapaz, inclusive, de construir relação de afeto e de amor, né, consigo mesmo e com as pessoas com que ele se relaciona, na sua família, fora da sua casa. Então, a Beatriz Nascimento, ela começou a, né, questionar, se ela começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. Gente, será que nos quilombos não existia potência política? Será que as pessoas não sabiam empreender nada, não sabiam viver, né, de forma harmoniosa, coletiva, solidária? Será que nos quilombos as pessoas não se articulavam, não se organizavam socialmente, economicamente? E aí ela foi estudar os quilombos. Então, quando ela vai estudar os quilombos, né, do período de 1500, ela vai começar a desvendar, né, que só se conta um lado da história. A mulher negra, né, sempre associada àquela mãe preta de bom coração, como dizia Lélia Gonzalez, filósofa brasileira, né? E esse homem negro, né, sempre nessa perspectiva desse homem violento, brabo, né? Aquela coisa assim que as pessoas costumam trazer, né, de forma bem pejorativa, depreciativa, né? Se referindo aos nossos homens negros, né? E aí ela colocou, não, existe potência política, existe uma potência política aí, né? As pessoas negras, inclusive, elas tinham uma organização social própria, uma organização econômica própria, fazia negociações com fazendeiros, né? Eram pessoas capazes de empreender a sua própria vida. Mas o racismo nosso, né? O racismo nosso perverso de cada dia, quis determinar, né? E carregar aí ao longo da sua história a partir de escrevivências outras, com um olhar eurocêntrico, dominante, patriarcal, machista, racista, né? Sexista e tantas outras estruturas de opressão, né? Quis demarcar esse outro lugar da história. Por isso que a Chimamanda Adichie, né, africana, ela vai falar, né, sobre o risco que existe de você contar só um lado da história e invisibilizar, porque quando você conta só um lado, você conhece só um lado, você invisibiliza, né, o outro, e, portanto, você também viabiliza possibilidades até de compartilhamentos, né, de você avançar, né, na sua condição social, de você até da sua possibilidade de conhecer as suas raízes, de conhecer a sua história, né, de que pensando a África que existem, né, que existiam reis e rainhas e não, né, exclusivamente essas cenas que ficam aí tentando, né, mostrar, que mostram exclusivamente
do que é África, né, do que são pessoas negras. Então, essas narrativas, elas são extremamente importantes para nos ajudar a escrever outras histórias. Venha, Alci! Você ia ativar seu áudio, querida? Não, sou essa. É porque Isso, eu Viviane, ela sou a postou aqui Atlântica no Viviane, chat, a ela botou o trajetória de vida de link, Beatriz Nascimento, né, que foi a escrita trajetória de por Beatriz. Alex Hatch. Isso. Tem, você colocou aqui é o PDF, né? Muito obrigada. Pois é. E aí ele faz nesse trabalho ele elaborou, né, esse material onde consta aí muitas, né, os escritos, né, o pensamento social de Beatriz Nascimento, uma intelectual extremamente importante que quem não conhece, né, eu sugiro que passe a conhecer para entender, né, um pouco mais sobre a nossa história, né, a história do Brasil. Bem bacana. Paulo Roberto, querido. Paulo Roberto aí registrando aí a presença dele, do curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, companheiro de luta aí, nessa trajetória aí de educação, né, popular, solidária, antirracista, presente aí, prestigiando o nosso espaço. Então, Gilmara, você uma outra, eu quero tentar aqui compartilhar um outro vídeo. Eu espero que o áudio fique legal. Se não, eu vou colocar aqui o link, porque assim, eu penso que é muito importante justamente por conta desse processo, né, histórico de invisibilidade. Oi, Leila, querida, beijos para você. Mandando um beijo aqui no chat. Por conta desse processo de invisibilidade, gente, eu penso assim, é muito importante, né, que a gente mostre, né, as imagens, fale os nomes das pessoas. Então, assim, o que eu trago aqui, na verdade, é uma continuidade de um trabalho, de um movimento, né, de um movimento negro brasileiro que já vem sendo aí, ó, que já vem sendo pautado, trazido, né, no âmbito, inclusive, da nossa literatura, por homens negros e mulheres negras que nos antecedem, né? E aí, essa minha fala é uma continuidade, na verdade, desse processo histórico, né, de luta. Eu vou tentar novamente compartilhar minha tela para ver se esse outro vídeo vai ficar legal para vocês ouvirem um pouco Lélia Gonzalez. Essa outra referência teórica de militância e de resistência, viu? Atendendo aí ao proposto, né, para o nosso encontro. Uma outra referência também para nos estimular, né, nas nossas escritas, né, nas narrativas individuais e coletivas. Vou tentar aqui compartilhar a tela de novo, tá bom? Aí eu tenho que ativar meu áudio aqui. Deixa eu ativar aqui. E desativar. Vou ativar. Cadê? Deixa eu botar aqui para não desligar. Isso. Estão vendo? Sim. Sinaliza para mim, viu, por favor. Sim, estamos vendo. Estou. O áudio não, Gilmara. O vídeo tá ok.
O áudio, o áudio que não está aparecendo. O áudio que está ruim é? O áudio não apareceu. Rapaz, esse áudio aqui. Mas deixa eu colocar Também não estou ouvindo, não. Oi? Leila. Eu também não estou ouvindo, não. Áudio. Eu mandei aí, então, o link para vocês assistirem, tá certo? Esse link. Beleza. Pronto. Esse link aí, ele vai falar, né, sobre Lélia Gonzalez, né, uma referência importantíssima para a gente entender, né, a importância de valorização das nossas narrativas e das nossas experiências. Lélia Gonzalez é uma intelectual, assim, que também eu acho que não deveria faltar, de jeito nenhum, nos materiais didáticos escolares, desde o ensino básico, para a gente poder compreender, né, esse processo desigual do que é ser mulher negra, do que é ser homem negro e mulher não negra e homem não negro neste país. Do que é você trazer as suas palavras, navalhas, doçuras, né, e muitas vezes, exaustivamente, você ser questionada, né, porque você traz referências que não são aquelas que atendem às expectativas canônicas, por exemplo, nos espaços acadêmicos, né? Então, esse link esse link aí que eu trouxe é para a gente poder conhecer um pouco, né, dessa trajetória de Lélia Gonzalez. Eu ia tentar passar aqui pelo meu celular, mas vocês assistem, né, no momento oportuno. O importante é ter o conteúdo. E vocês assistirem no momento que vocês puderem, certo? Mas, assim, são mulheres, né? Esses nomes que eu trago são nomes de mulheres que, inclusive, nessa postura, né, de escrever em primeira pessoa, né, de colocar ali, né, de dizer, olha, com a minha palavra navalha doçura, eu estou aqui fazendo um enfrentamento, né, aqui eu estou fazendo um questionamento, aqui eu estou, né, também participando desse processo de combate, né, ao racismo, ao sexismo, LGBTQI-fobia, né, e tantas outras estruturas de opressão. Porque quando eu escrevo vivências traçadas na trincheira da vida. Enquanto mulher negra, não posso viver de medidas. Na medida da hegemonia que dita o que devo escrever, que dita o que devo ler e quem eu devo ler. Na medida do padrão que nada sabe sobre mim, que ressalta a estatística para legitimar o meu fim? Não, não. Eu não quero seguir suas orientações coloniais, pois tenho referências das minhas ancestrais. Conceição Evaristo, Luísa Maim, Lélia Gonzalez, e não acaba aqui. Também tenho minhas referências contemporâneas, para ampliar o meu e o seu saber. Carla Cotirene, Mariana Oxente, Tiffany Odara, Vanessa Coelho e muito mais. Por isso, escrevo para dizer que não sou uma simples intelectual. É para reafirmar na academia e em qualquer lugar que me posicionar que os espaços, eles não me são dados. São conquistados com ousadia de uma mulher preta sem igual. E aí, quando eu escrevo essa poesia, né, quanto poetisa que sou, escritora, lá em 2019, né, foi quando eu escrevi essa poesia, foi justamente por conta desses atravessamentos, né, do racismo, que por diversas vezes, exaustivamente, tentou deslegitimar, né, referências teóricas negras, né, que eu
sempre priorizo, né? Seja principalmente no âmbito da universidade, né? Esse lugar que por tanto tempo, né, produziu a nossa morte simbólica, né? Porque uma vez que não tratam, né, das nossas questões, não pautam, né, não entendem que falar de sociedade brasileira, ela não se restringe, né, a essa questão da pobreza, né, do quesito renda, que a classe social, ela tem aí muitas outras travessias, né, que a classe social, ela não pode ser pensada desvinculada, né, da questão da raça e dos gêneros e de território, porque quando você, enquanto um corpo negro, né, feminino, masculino, trans, LGBTQIA+, tantos outros, se você reside em um determinado bairro, você, né, vai ser discriminado. Obrigada, querido. Muito obrigada. Beber uma aguinha aqui, viu, Binha? Hidratar o corpo. Viu, Binha e Binhos que estão aí. Quando você Gilmara, é um corpo, né? É esse corpo negro que se desvia, né? Vamos colocar assim, desses padrões, né? Hegemônicos, né? Esses padrões que não reconhecem a diversidade de gêneros, a diversidade, né, sexual, você vai ser ali condicionado a vivenciar violências diversas. Então, é importante, né, trazer, sim, as palavras navalhas doçuras, escrever as nossas vivências para fazer também essas denúncias, né? Então, nas minhas escritas, né, eu trago, me posiciono, né, nesses lugares, né? Eu coloco como importante, né, essa valorização. Então, a Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, e tem um outro nome, né, que eu também, gente, não deixo de referenciar, que é, né, em todos os lugares onde eu vou. Tantas anônimas guerreiras brasileiras, né, Célia? Pois é, a gente vai vir com ela. Sempre, né, gosto de apresentar. Tiffany Odara, babadeira, pedagoga, especialista em gênero, raça e sexualidade pela UNEB e Alorixá, atuante, né, no enfrentamento às violências, né, contra pessoas LGBTQIA+, mulher, né, que se coloca como mulher trans, né, travesti, escritora desse livro potente, que não pode faltar em bibliotecas comunitárias, nas escolas, né, nas universidades, porque aqui é um livro que nos convida a repensar a política de educação, seja ela básica ou superior. Pedagogia da desobediência, travestilizando a educação. Ô, Célia, aceita de presente? Ninha vai chegar, tá bom? Vai chegar, B. Ó, Célia aí se escalando, tá certo, Célia, diga. Olha só esse livro, gente, que maravilha. É uma outra referência teórica que eu trago, viu? Para poder participar aí desse nosso encontro de hoje, conforme, né, me foi solicitado. Esse livro que vai trazer uma produção de saberes de travestis na cidade de Salvador. Costura histórias do movimento trans com os diálogos teóricos do feminismo negro. Tiffany propõe travestilizar a educação como forma de construção de espaços de conhecimento que sejam para todas as pessoas, né? Afinal de contas, né, gente? Não só existe pessoas cis, heterossexuais nesse Brasil, nesse mundo, né? Pelo amor de Deus. Vamos avançar nas nossas perspectivas, né? Nas nossas concepções, nas nossas práticas. E aí é importante mesmo, viu, Célia? É bom você lembrar dessa... Eu sei que a Célia colocou, né? Anônimas Guerreiras Brasileiras, porque lá, década de 70, Gilmara, eu acho que foi isso mesmo, um encontro, né? Só com mulheres negras de referência, que até então, né, estavam no anonimato, mas tensionando aí na agenda pública, né, por ações afirmativas, tensionando por melhores condições de vida para pessoas negras neste país, né?
E aí eu conheci uma outra canção, né, que para mim também é reenergizante, que revigora, né, minhas energias, assim, que me estimula ainda mais a escrever, né? E que me incentiva a sempre trazer essas referências de perto, né? E as que não estão tão perto, para que sejam amplamente nessa perspectiva, né, de contribuir com a ampliação, né, da visibilidade dessas mulheres. E aí, mulheres negras em um encontro, elas, né, em um encontro nacional, né, para pautar questões relacionadas, né, ao racismo, sexismo no Brasil. Elas chegam, né, e trazem Luísa Maim, chefa de negros livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual Tune de Palmares, soberana quilombola e Felipa do Pará, negra ginga de Angola, África liberta em suas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em suas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras, né? E aí é Rosângela, Adeilma, Márcia, Keila, Alcileide, Sunara, né? Pana, Marcos Peixe, né? Quantos anônimos também, guerreiros brasileiros, né? Neuza, Geralda, Débora, Rosana, Geice, Merilande, Elson, Solange, Fernanda, Adeilma, Leila Vane, Márcia, né? Orivaldina, quantas anônimas guerreiras brasileiras, né? Lídia, Alcélia, Milena, minha querida, que bom ter você aqui. Débora, né? Então, Edson, Terezinha, quantas anônimas guerreiras brasileiras, Solange, né? Então, é, é assim muito importante que a gente fale os nossos nomes, que a gente mostre, né, as imagens, que traga vídeos, porque essa questão visual, né, o visual para a gente é muito caro, né? É muito importante a gente demarcar, né, a nossa estética, né? Esse nosso corpo território, né? A nossa estética para além de uma modinha. Pois é, menina, eu sou assistente social. Geice perguntou, né, qual é a minha formação. É, Rosana. Rosana tá aí me apresentando. Rosana é uma amiga maravilhosa que eu... Ô, mulher, eu sou apaixonada por tu. Rosa Rosana. E aí é isso, né? É, sair desse anonimato, né? E tem muitas mulheres negras, muitas mulheres aí que ainda estão nesse anonimato, mas é importante a gente visibilizar, né? E eu gosto também de falar, né, das vizinhas, dessas mulheres que eu tive assim muitas mulheres que me ajudam, né, que me ajudaram a cuidar da minha cria, né? Nos momentos de necessidade, né, de ausência do meu esposo para trabalhar, para fazer os corre, né? É importante dar visibilidade também, né, a essas mulheres, que são essas que estão ali, ó, de mãos dadas, porque elas também nos ajudam a compreender as nossas narrativas, né? As nossas experiências, né, individuais e coletivas. Elas também são parte dessas nossas narrativas. Então, que a gente não esqueça dessas mulheres, né? Aquela vizinha, né? Aquela pessoa ali da sua família, né? Que cola com você quando você precisa deixar sua cria. Eu estou falando isso da minha experiência, né? Isso é da minha vivência, mas que tem aí, certamente aqui, nesse grupo, né? Com mais de 30 pessoas, nesse grupo, a gente tem aqui 30 pessoas, certamente já deve ter vivenciado isso, né?
porque, inclusive, a escrita, né? A escrita negra, sei lá, a literatura negra, ela vai trazer, né, que uma criança, ela em uma comunidade, né, todas as pessoas são responsáveis por ela. Isso é uma perspectiva, né, africana, né? É aquela perspectiva do Ubuntu, né? Ubuntu, como queiram, né, pronunciar. Mas é nesse sentido também que a escrita, ela vem, né, que a escrita, né, das nossas vivências, desse nosso cotidiano, né, desse popular, né, tá aí também para poder nos fazer entender isso, né? Dessa importância de construirmos relação de afeto, de confiança entre nós, né? E não de competitividade, porque, na verdade, essa questão da competitividade é mais, né? É um aspecto, né? É defendido, né? E produzido, né? Nesse contexto de sociedade capitalista, né? Que sempre está mais voltado, né? Para essa questão mais individualista do que coletiva, né? Então, a pegada é essa aí. Márcia, muito obrigada. Estou vendo que você colocou aqui, né, meu Instagram, gente, né? Quem puder, segue lá nas redes sociais. Eu estou sempre fazendo, né? Publicando meus trabalhos. Obrigada, Geice. Publicando meus trabalhos, né? Com poesia, mas também, né, esse trabalho pensando essa educação, né, nessa diversidade. Então, estou lá compartilhando, né, as minhas escritas. Tem uma escrita que eu estou aqui tentando localizar, porque assim, eu sou uma escritora que não memorizo, né? Eu não memorizo o que eu escrevo, eu leio. Leio porque não estou mais com a cabeça de memorizar tantas coisas Gilmara? que eu escrevo. Mas é uma escrita que foi recentemente publicada em uma revista, né, da Colômbia, e que vai falar, né, sobre se nós não fôssemos, né, mulheres negras, se não fôssemos, se o racismo não existisse, se o sexismo não existisse, né, como é que seria, né? Será que nós viveríamos em um mundo melhor, né? Será que nós viveríamos em melhores condições de vida, né? Sem tantos atravessamentos, sem tantas dores, sem tantos sofrimentos. Mas eu gosto de falar, né? Gosto também de falar das doçuras, né, gente? As doçuras, né? Porque a gente merece, né? A gente precisa também potencializar, né? As coisas boas, né? Os acontecimentos bons, né? É preciso também resistir sem perder o afeto, né? Sem perder o afeto. Então, é isso. Essa coisa que, às vezes, tentam tirar da gente, né? Mas, assim, me contem, meu povo, Gilmara, você está me como escutando? é que essas informações, né, estão chegando até Gilmara? aí? Me digam aí de tudo que já foi, né? Que já foi Gilmara? colocado, que tem aqui nesse compartilhamento. As palavras, né, que mais marcam Gil, vocês, o que é que mais chama atenção. Abre o áudio, fala, troca comigo. Gilmara? Digam aí para mim Gilmara? o que vocês gostariam de trazer, contribuir, perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, a Gilmara? gente pesquisa, né, e traz a resposta depois. Não tem problema nenhum, Tá ouvindo. né? Oi, Alcélia, pode falar, amor. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Lídia colocou: esses grupos são tão importantes, encontrar outras mulheres negras e tão inteligentíssimas sempre me dar ânimo para ir à luta.
Seria ótima se houvesse mais encontros como estes. Aí, viu, a Célia? Convocou, viu, querida? Eu não tô ouvindo, não, a Célia, você tá falando, é? Eu não tô te ouvindo, não. Você perguntou aqui no chat. Ativa o áudio, mãe. Tá desativado o seu áudio? Gilmara. A senhora ouve meu Tá áudio, falando? Eu pronto. não tô ouvindo nenhuma de vocês. Oxente, o áudio aí tá normal, é? Então é o meu que bugou, né? Será que Eu não não tô é o escutando volume do celular? ninguém. Não tô escutando. A Sunara tá falando, eu tô ouvindo só o áudio aqui, ó. Batendo. Oxente, gente. E vocês me escutam? Eu, hein? Eu vou. Deixa eu sair aqui. Será que eu sair e voltar de novo? Porque o áudio pra mim aqui parou, viu? Pois é, Geice, eu não estou ouvindo ninguém. Aumentar o volume? Deixa eu ver. Agora eu estou Você tá ouvindo. me ouvindo agora, Gilmara? Estou, linda. Pronto. Menina, que babado, viu? Eu tô vendo É só uma os áudios pergunta. piscando Babado, é. só os áudios Acontece. piscando e eu nada de ouvir. Assim, você falou logo no início, né, que você trouxe suas referências de vida acadêmicas, trouxe várias mulheres aí como referência. É, como podemos hoje auxiliar, né, ajudar os jovens, eles que estão um pouco assim à parte desses novos contextos, como podemos ajudar a começar a escrever, né, sobre a vivência deles, a compreender mais sobre isso, sobre suas referências, sobre sua ancestralidade, de que forma de fazer isso? É isso, inclusive, que eu iria propor aqui para esse grupo, né? Que, assim, existe uma técnica de escrita criativa que é bem interessante, né? Que é a partir... vai ter um texto, né, disparador, vai ter uma música, vai ter, sei lá, a gente já falou aqui sobre várias coisas, né? Já trouxemos vídeos. E aí eu estava até pedindo a vocês, né, que colocassem aqui palavras, né? O que é que mais marcou para vocês, né, diante de tudo que já conversamos, quais são as palavras, né, que marcam vocês, né, o que é que vocês gostariam de destacar? Porque essa é nessa escrita, você vai trazendo as palavras, uma chuva de palavras, depois, a partir das palavras, você pode trazer uma chuva de frases, e a partir dessas frases você tem condição de construir, né, suas escritas, outras escritas, né? É uma das possibilidades de escrita criativa. Uma outra coisa é à medida, né, que a gente vai conhecendo esses grupos, né, vai ampliando aí a nossa rede, né, de acesso a essas informações, compartilhar, né, promover espaços como esses, como vocês estão aqui realizando, né? No caso aqui em Cajazeiras, né, com a juventude, existe aqui que promove, né, espaços assim para pensar, né, para que a juventude ela sinta-se estimulada a escrever, né, a se colocar. Tem os saraus, né, como eu já disse, rola os saraus de poesia no Jaca, mas que nesse período de pandemia tem acontecido online, né? Quer dizer, estão ensaiando, né, para acontecer online, pelo menos é o que eu venho acompanhando, né, no Instagram do Juventude Ativista de Cajazeiras. E esses outros coletivos, né, coletivos eferinas, associação de skatistas, né, porque ali, até numa prática, né, numa prática do skate, você também está ali expressando uma narrativa, né, você está ali também expressando o seu lugar, um lugar social, né, que você se percebe, que você se sente representado e representada, né? Então, nós temos também a Associação de Skates, bibliotecas comunitárias, né, gente? Aqui em Cajazeiras, nós temos 4 bibliotecas comunitárias, né, em Águas Claras e Cajazeiras 5, né? A Biblioteca Sandra Martini, né?
a Condor Literário, a Biblioteca de Ítalo e a Tia Jana. Não é isso, Célia? Me ajude aí se eu estiver equivocada, Sim, porque às isso vezes eu mesmo. esqueço, né? Porque são várias. Isso mesmo. Pronto. E aí, rodas de leitura, né? Agora, por exemplo, tem acontecido rodas de leitura online, né? Rodas de leitura online. Olha, que essa princesa de Marcos Peixe que chegou aí, ó, dançando com a beleza. Ela é famosa, eu vejo você, viu, nas redes sociais. Tô ligada. Ai, ai, lindona. Viu? E aí, espaços de leitura, né? Priorizar também. De repente você traz uma literatura dessa, por exemplo, ó, que você estimula, né? O diferencial da favela, dos contos às poesias de quebrada. Aqui você tem, porque esse livro ele já tem uma outra edição. Eu estou com a primeira, um livro organizado pelo Sarau da Onça, né? E ele tem aqui, né, pela editora Galinha Pulando, e ele tem aqui escritas de jovens, né, negros e negras das periferias de Salvador. Então, são escritas assim, que cortam, que sangram, mas que também são carregadas, né, de amor, de afeto, né, de carinho, de cuidado, né? E aí um livro assim muito bacana que você pode trabalhar com a juventude. E vai com certeza, assim eu digo, né? Eu digo com certeza porque eu sou um resultado, né, desse processo de ouvir as palavras navalhas doçuras de escritoras e escritores, né, negros e negras que participam de saraus, e lia, né, sempre declamava as poesias de algumas dessas pessoas, e depois passei também a escrever as minhas próprias palavras navalhas doçuras incentivadas por elas. Uma outra referência também bacana é esse livro aqui. Amo. Esse, né, Océlia, você também conhece, do poeta com P de Preto, meu amigo querido Hilton Júnior. A poesia é o alimento para quem tem fome de conhecimento. E aí eu vou deixar aqui o link do Instagram dele, porque caso, né, vocês queiram também adquirir esse livro, é só falar com ele lá pelo Instagram e vai poder adquiri-lo. Então, assim, são escritas que são muito estimuladoras, né? Muito escritas assim, muito bacanas e que certamente vai fortalecer aí nesse processo de escrever as próprias narrativas, né? Eu gosto também muito desse livro. Esse livro é de Bell Hooks, uma intelectual negra, né, dos Estados Unidos, que vai falar, né, sobre E Não Sou Eu Uma Mulher. Nesse livro, ela vai trazer, né, assim, elementos importantes, né, para toda pessoa interessada na história negra, na história da mulher, com essa conexão que ainda está muito esquecida, né, entre os dois, né, conforme foi colocada aqui por Pilon, que contribuiu também com a orelha do livro. Muito bacana esse livro, gosto. Estou lendo o livro. Oi? Geisa colocou aqui no chat assim: a gente se sente intimidado, parece que não temos condições de escrever, que é algo muito elitizado. Um processo romper com esse sentimento de subalternidade. Realmente é muito difícil hoje. As escritas hoje não é voltado, até então não era, né? Voltado para o povo negro. Hoje a gente vê essa mudança, mas ainda existe muitas barreiras. Muita gente ainda não aceita esse novo estilo de escrita. Então, é um processo, está sendo um processo lento, né? Temos que conseguir romper, né? E acho que isso é o que os movimentos hoje traz, né? Essa luta para poder romper essas barreiras, né? Trazer essa nova literatura para a sociedade.
É muito importante essa observação, mas assim, é justamente, né, a história acaba, por isso que eu trouxe, né, anteriormente, que a história, ela também, né, demarca aí essa invisibilidade, né, dos nossos movimentos, inclusive, nesse contexto da literatura, porque já existem escritos, né, de registros de pessoas negras, né, homens negros, mulheres negras, como Abdias do Nascimento, né, Luísa Maim, né, e tantas outras e tantos outros que já antes mesmo da década de 70, a década de 1970 com mais efervescência, mas anterior a esse período, já escreviam, né, a sua antologia negra na perspectiva de prática de liberdade, né? Já escrevia como prática de liberdade, já escrevia como ato político, né? Então, tem um artigo que vai falar, né, um pouco sobre isso, né, sobre a antologia negra, a literatura negra, que vem como ferramentas, né, de enfrentamento ao racismo já há um longo tempo, né, da nossa história, mas que não é justamente essa invisibilidade, né? Essa invisibilidade que fica demarcado, né? E que vai realmente fazer com que a gente, né, considere que não temos, né, capacidade de escrever, né? Porque também essa lógica, na verdade, somos ainda uma população, né, marcada pelo histórico de analfabetismo, né? Marcada é, marcada por uma realidade de não acesso à escola, né, com qualidade, né? Então, muitas vezes a nossa escrita, ela acaba sendo, essa realidade, ela acaba sendo um resultado, né, desse processo histórico de negação de direitos, né? Negação de direitos. Eu estou tentando aqui localizar, mas tem inclusive um artigo que foi publicado que eu falo justamente sobre isso, né? O que que você faz diante de episódios do racismo? E aí eu coloco, né? Eu escrevo como prática de liberdade. E aí eu vou trazer esse artigo para justamente trazer, né? Dar mesmo, né? Evidenciar que a nossa escrita ela tem um direcionamento, né? Tem uma perspectiva de intervenção, tem uma perspectiva estratégica, né? De transformação e de mudança. Então, é importante a gente ler também, né? Buscar referenciais teóricos que nos possibilite, né? Que viabilize esse processo. Porque, às vezes, é a partir da escrita que você vai conseguir ali expressar e liberar, né? Digamos assim, muitas dores que atravessam, né, sua vida e que você acaba acumulando, né? Você deixa ali, vai acumulando, isso somatiza, isso adoece, isso causa para a gente, né? Assim, isso impacta a nossa saúde mental. Então, esse aí, ó, o link que eu acabei de colocar, ele foi publicado no ano passado, é um texto meu, né, na revista Afirmativa, que é essa revista que prioriza, né, escritas, a literatura negra, né, que valoriza a literatura negra, né, uma revista que veicula uma multimídia, né, uma mídia negra, né, justamente como esse espaço, né, que vem romper com esse discurso, né, de que existe imparcialidade, né, na mídia, de que sendo que essa mídia ela é, né, racista, ela é machista, ela é heteronormativa. Então tem um texto, né, publicado nesse site. Jace colocou, sim, esses escritos você começa a compreender a realidade que vivemos. Pois bem, né? É aquilo que eu falei, assim, o outro lado da história, né, Jace? É o outro lado da história que às vezes não querem nos contar, não querem, inclusive, né, admitir, reconhecer que as nossas palavras navalhas doçuras, elas estão para cortar, né? Elas estão não para adormecer a casa grande, como já dizia Conceição Evaristo. E eu falava lá atrás de Beatriz Nascimento e não concluí.
voltando para ela, né, a Beatriz Nascimento, essa potência, né, de intelectual, de poeta, foi assassinada, né? Ela foi assassinada pelo feminicídio, né? Na defesa, foi defender uma outra mulher, e aí o cara se achou no direito de interromper, né, os sonhos, as perspectivas de Beatriz Nascimento, né? E tombou, né, a vida dela. Mas ela deixou um legado extremamente importante para nós, né? Que vai falar, né, justamente sobre essa importância, né, do nosso valor, né, da nossa, das nossas possibilidades, né, da nossa capacidade de transformar a partir da nossa palavra, a partir da caneta, né? A gente não precisa cunhar armas que perfurem, né, que sangrem fisicamente, mas simbolicamente também, porque a nossa palavra, ela também, ela vem numa perspectiva, como diz a Conceição Evaristo, também de vingança, mas também um desafio, né, de escrevedores e não perder a perspectiva de esperançar, né, de ter esperança, né, por dias melhores. Então, gente, eu, né, trago assim, né, vivências a partir da poesia, do trabalho científico, e aí eu estou deixando aqui um outro link, né, que é da monografia que eu escrevi sobre os impactos da transfobia e do racismo, né, nas vidas de mulheres transexuais. Para quem também tiver interesse, né, quiser ler, é sempre, né, interessante a gente poder fazer essa troca, né, e conhecer, né, conhecer as nossas escritas. E eu gostaria de conhecer também as escritas de vocês. Vamos trocar. Jace colocou aqui. Sim, a gente sente, né? Quando eu era criança, perguntava para meus pais por que eu tenho casa e outras crianças não. Aquilo me angustiava, mas ninguém sabia me responder. Só depois, através das leituras, consegui ganhar consciência, compreender o que me angustiava. Sentimos a injustiça. Com a leitura, conseguimos aprender a nomear esses sentimentos. Isso é libertador. Gratidão por esse encontro, né? Jace Soares traz aqui. Pois é, Jace. É libertador mesmo. E eu acredito muito na literatura negra, porque a literatura negra ela também tem me libertado, ela também tem me possibilitado, né, entender que eu posso referenciar quem eu quiser, desde que eu me sinta representada, e, e que eu posso, né, valorizar narrativas outras que não sejam essas, né, hegemonicamente impostas, né, colocadas aí como exclusivas possibilidades, né, de compreender a realidade, né? Então, realmente, a escrita, ela essas narrativas, né, é como Hilton traz, é o alimento para quem tem fome de conhecimento, ele se referindo à poesia, e eu também, né, enquanto poetisa, acredito muito, né, na poesia como com essa perspectiva de liberdade, né? Eu acredito muito nessas palavras navalhas doçuras, né? Que vem mesmo para libertar. Queria deixar agora aberto para quem tiver alguma pergunta para fazer para a Gilmara, se tiver alguém, né? Sinta-se à vontade, livre, né? Se coloque, né? Coloque suas palavras, né? Para fora, não deixe aprisionadas. Escrevam aí, meninas, no chat, as principais palavras, né? Como é que vocês estão agora? Como vocês se sentem? Para mim, faz muito sentido quando o alcance, né? Ele vai ter assim um significado para as pessoas, né? Para mim não é a quantidade, mas é a qualidade de como a gente alcança, né? O outro e a outra.
Eu acho que essa é uma coisa assim que eu prezo muito, né? Qual sentido o que se escreve, né? O que escrevo está fazendo, né? Para as pessoas e para mim, primeiramente, né? É aquilo quando eu trago assim, do dentro para fora. Do dentro para fora é inclusive um movimento que nem sempre é fácil de ser feito. Você olhar de dentro para fora, né? Esse de dentro para fora é realmente, às vezes precisa de muitas outras narrativas, né? Muitas outras histórias contadas para a gente se sentir encorajado, né? E encorajada a falar, né? A nos colocar. O que é também um legado, né? Do movimento negro brasileiro, um legado aí de tantos outros movimentos sociais, né? Que nos possibilitam compreender que a gente não pode estar somatizando, né? Acumulando as palavras, né? Acumulando as coisas. Que a gente tem que realmente expressar de alguma forma. Eu expresso através da escrita e, né, da música, da dança que eu gosto. Rosana levantou a mão. Rosana, pode falar. Ró, você vai falar alguma coisa, Ró? Eu vi que você levantou a mão. Ah, ela colocou no chat. Mulher, ative esse áudio aí, vá pra gente ouvir essa voz sua maravilhosa. Oi, Débora. Vamos ver seu rosto, querida. Tô vendo você aqui, ó, toda na pose. Com esse sorrisão lindo. Posso falar um pouquinho? Claro. Bom, eu sou Débora e eu queria contar para vocês um pouquinho como eu cheguei nesse grupo, porque eu percebi que eu sou a única que é de São Paulo, né? Sou de Caraguá. E eu acho que é importante eu dizer para vocês como eu cheguei e até para que mostre como é potente o que vocês estão fazendo. Eu sou assistente social também, sou assistente social aqui em Caraguá. E eu costumo fazer o que eu chamo de escrevinhar. Eu uso essa palavra por conta de um sonho que eu tive, né? Então, eu sonhei que eu sempre falava escrevinhar, né? Então, escrevinhando e tal. E aí eu tive uma imagem desse sonho, que eu falava isso para minha mãe, né? Eu falava, mãe, eu gosto de escrevinhar. E aí eu perguntei para ela, mãe, eu falava isso mesmo na infância? Como que é isso? Ela falou assim, não, esse sonho, né, é só uma imagem sua, porque você nunca falou assim, você falava sobre outras palavras. E aí eu percebi que esse termo foi uma coisa que eu senti porque eu nunca imaginei a minha escrita como algo importante. Então eu falava que eu não era escritora e nem que eu escrevia, mas que eu escrevinhava, né? Porque são dores, coisas que eu sinto e tudo mais. E aí, por conta desse escrevinhar que eu falo, uma colega assistente social me mandou o link de vocês e falou, ó, vai ter uma apresentação, vai ter um encontro que me fez lembrar de você. Então, gostaria só de dividir essa situação com vocês para mostrar como é potente, né? A gente se encontrar, mesmo que virtualmente. Não conhecia nenhuma de vocês, né? Não conhecia o trabalho de vocês, mas estou apaixonada, né? E agradeço muito pela oportunidade. Que bom. Ô, Débora, muito obrigada por você fazer essa partilha, né? Das suas escreviências, digamos assim. Ai, que bom. Gratidão, viu saber. Olha só o alcance, né, desse encontro. São Paulo, Brasil. Que massa. Obrigada. Sunara Rocha, me chamo Sunara, sou graduada do curso de Serviço Social da PUC de São Paulo. Agradeço imensamente pela oportunidade desse momento com todos vocês. Parabéns, Gilmar, pela bagagem e desejo todo sucesso.
Ô, Tá minha vendo? colega, muito obrigada, Sunara. Gratidão, viu? Satisfação poder estar aqui com você também. Quero aproveitar para agradecer a todos, né, pela presença, né, de ter se disponibilizado esse momento aqui para poder participar dessa formação, né, ao pessoal aí de São Paulo, bem-vindos, né, que vocês possam participar de outros momentos, teremos outros momentos com Gilmara também, com outras potências aqui de Salvador, e se puder também, né, aí de São Paulo, porque eu sei que tem muitas pessoas capazes, capacitadas para poder levar conhecimento para todos. Só queria lembrar mais uma vez que essa formação, ela conta com o apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, a Fundação Pedro Calmon, a Secretaria de Cultura, o Governo do Estado e o Ministério do Turismo. E quero agradecer imensamente, né, sem palavras, né, a Gilmara por ter doado esse momento, né, para nos agraciar com essa formação. Quero dizer a você que eu aprendi bastante. Vou tentar começar a escrever sobre as minhas vivências, né, fazer esse exercício. Né? Eu gosto muito de escrever, mas não escrevo. Mas eu vou começar, né, a rascunhar, né, rabiscar algumas coisas para ver se eu consigo, quem sabe, algum dia, né, ter um textozinho aí mais ou menos. Mas vai ser uma experiência nova para mim que eu espero colocar à frente. Então, gostaria que você pudesse agradecer, né, deixar suas considerações e que ao finalizar seja como uma de suas poesias, né, uma de suas vivências. Ô, querida, muito, muito obrigada, viu? Eu estou certa de que você vai sair por aí, minha filha, disparando suas palavras navalhas doçuras, viu? E assim, dizer isso, né, que até para é um processo gradual, inclusive, justamente por conta de tantas imposições, né, de que nós não sabemos escrever, de que o que nós escrevemos é insignificante, que a gente acaba sendo bloqueada, né, de até primeiro começar a escrever, depois botar o bloco na rua, né, que é compartilhar o que você escreve. E aí demandou também para mim um tempo demandou um tempo para que eu me sentisse segura, me sentisse confiante, né? E aí eu trago isso como uma experiência de que foi a partir de leituras, né? Dessas mulheres, de homens negros, né? De referência, assim, dessa minha quebrada, né? Daqui de Cajazeiras, onde eu moro, nesse contato com o sarau de poesia, né? Com as escritas de jovens negros e negras do bairro, né? A partir dessas minhas vivências, né, quando eu trago lá da minha raiz, né, que minha avó como uma grande referência para que eu escreva, né, porque eu tenho uma família que é atravessada também por essa violação do direito, né, ao acesso à escola, né, também imagina, né, são mais de 3 gerações e eu sou a única mestranda da minha família, né, da minha família, pelo menos a minha família paterna, né? E na minha família materna tem outras pessoas assim com graduação, curso técnico, na família paterna também, mas você dizer assim, com mais de 50 pessoas que você tem na sua família consanguínea, né? Você dizer assim, é a única mestranda. E nós, enquanto pessoas negras e homens negros, é muito comum essa história de que é o primeiro, né? Ah, isso é o primeiro, aquilo é o primeiro, que é o primeiro é muito comum. Por que é comum? Porque o racismo impõe isso para a gente, né? O racismo vai dizer que antes mesmo da gente estudar, a gente tem que trabalhar para ajudar a sustentar, né, nas despesas da casa. Então, é uma realidade por conta dessa lógica mesmo, né? Que vem desde lá, né, o período escravagista até os nossos dias atuais, né, se arrastando por aí. Que as pessoas chamam de herança do período colonial, mas eu considero a herança como coisa boa, né? Isso não é uma coisa boa, isso foi uma coisa ruim que perpassa aí, né, a nossa formação social, econômica, né, cultural, educacional, enfim. Mas assim, para deixar um pouco, né, deixar assim
tiver de deixar uma poesia que essa conversa acaba trazendo, né? Para eu trazer uma poesia que eu já trouxe em outros espaços, mas é numa perspectiva, né, de se, né, conseguir mesmo incentivar que essa escrita saia, né, que essa escrita floresça. Eu vou trazer para vocês, né? Vou aprender a ler para ensinar minhas camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, ler para escrever. Escreve, preta, porque no tecer dessas linhas sabes que há amor e dor. Na dor, demarcas imposições diversas e castrações subjetivas. Mas no amor, no amor, a esperança ordena possibilidades, desobediências e não te curvas tanto a essas submissões. Escreve, escreve, Alcileide. Escreve porque só você conhece, sente as dores e sabores do pertencimento mulher negra. Porque ainda que não queiram te ler, saber ou te ouvir, só você tem propriedade do que marca a tua vida. Escreve, escreve todas essas mulheres que estão aqui e homens também. Porque só você tem propriedade do que marca a tua vida. Escreve, preta, porque na tua escrita você também tensiona liberdade. Você tensiona liberdade. Tensiona a tua liberdade. Escreve, escreve, escreve. Então, gente, é isso. Obrigada. Gratidão, viu? Pela oportunidade. Perfeito. Troquem comigo, vai lá no Perfeito. Instagram, meu Facebook é Gilmara Silva. Vamos trocar quando vocês escreverem, vamos compartilhar as escritas umas das outras, colocar lá no story. Eu gosto muito de escrever assim a poesia e publicar com uma foto, né? Justamente uma foto minha, assim, justamente por considerar, né, esse contexto mesmo de invisibilidade, né? Às vezes a gente nem sabe quem é que escreveu e fica mesmo nessa invisibilidade histórica. Então, falar os nomes, né? Botar a cara no sol, nos mostrar também é importante para que a gente vá, né, siga essa caminhada de rompimento mesmo, né, dessa lógica de que somos incapazes, de que não podemos, né, fazer nada além do que servir. A gente serve, né, mas a gente quer se servir também, né? A gente também quer servir a nossa oferenda analítica, a nossa oferenda, que é a nossa palavra navalha doçura. Então é isso. Perfeito. E já aproveitando que Gilmara terminou com essa poesia aqui, Aprender a Ler, nós temos no dia 12 de março, para finalizar esse projeto, um simpósio com o tema Formação do Leitor, Possibilidades e Desafios. Teremos como participantes Letice, é uma pedagoga e mediadora, Lília Conceição, que é colega de Gilmara de profissão, também mediadora, e Evanilson Alves, que é poeta e escritor. Dia 12 de março, às 19 horas. Acompanhe nosso Instagram para poder saber os links e local do evento. Obrigada, gente. Obrigada, viu, gente? Rosana Andrade, Rosângela, Leila, Terezinha, Meirilande, Ourivaldina, Fernanda, Celina, Viviane, Marcos Peixe, Sunara, Lídia, Alcélia, Milena, Eliana Silva, Keila Souza, Solange Souza, Elson Jesus, Geice Soares, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pela participação, obrigada pelo respeito. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Continuem se cuidando, porque a pandemia não acabou. Boa noite. Obrigada. Verdade. Tchau, tchau.